Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar a avançar efetivamente em aspectos práticos. O nosso primeiro tema é o suprimento de disponibilidades, né? A gente vai trabalhar com disponibilidades, com caixa. Sempre me perguntam se é preciso estudar contabilidade primeiro ou estudar auditoria normal primeiro para poder avançar nesse tema aqui. Eu não vejo como pré-requisito estudar essas disciplinas, né? Porque o conhecimento aqui é muito básico, é aquele conhecimento bem elementar de contabilidade, aquele débito e crédito bem básico. Então, ainda que você nunca tenha visto contabilidade, né? Você vai conseguir perceber aqui. Claro, se você já estudou contabilidade, pelo menos o débito e crédito, né, da contabilidade geral, será útil aqui para você firmar os seus raciocínios. O que é que a gente tem na auditoria fiscal a partir do estudo desse tema, suprimentos de disponibilidades? A gente começa a entrar num aspecto prático. Então a gente vai aplicar técnicas de auditoria propriamente dita, né? E aí esse conhecimento aqui vale para qualquer prova de auditoria, a auditoria normal também. A auditoria normal que eu falo, pessoal, é auditoria independente, auditoria contábil, a que tradicionalmente aparece aí na maior parte dos concursos, né? Então a gente vai aplicar técnicas de auditoria no exame das contas e vai confrontar com a legislação específica do tributo. E aqui eu não preciso confrontar, né, com a legislação específica do seu ente, né, do ente que você vai fazer o concurso. Eu posso confrontar em tese, porque todas as conclusões que a gente obter aqui a partir da técnica contábil, né, a partir da verificação de uma informação contábil, a gente pode concluir sobre todos os tributos que têm relação com o ponto de forma automática. Por exemplo, se eu detecto que existe omissão de receita, bom, omissão de receita, nós temos um elemento contábil aí concreto, né? Omissão de receita. O que é que eu vou fazer com isso? Depende. Se eu sou auditor do ICMS, eu vou concluir que a empresa promoveu saída de mercadorias, né? Sem tributação, sem emitir nota fiscal, e vou aplicar as penalidades e constituir o crédito no âmbito do ICMS. Agora, se eu sou um auditor do ISS, né? Eu vou concluir o quê? Que essa empresa prestou serviços, né? Se ela está omitindo receitas, eu vou concluir por presunção mesmo, né? Então, assim, eu não preciso demonstrar, eu vou presumir, a gente vai ver que é uma presunção legal, eu vou presumir que a empresa prestou serviço sem emitir nota fiscal, né? Sem declarar. E se eu sou auditor da Receita Federal, eu vou presumir que ela realizou a sua atividade comercial ali, seja qual for, né? Porque eu sou auditor do imposto de renda, então não me interessa se ela vendeu mercadoria ou prestou serviço, me interessa o faturamento, a receita. Então eu vou concluir que ela vendeu mercadorias e prestou serviços, ou seja lá o que for, sem as devidas declarações ao fisco. Então veja, a partir de um elemento concreto, ó, omissão de receita, eu levo para onde eu tenho interesse. Se eu sou auditor do ICMS, concluo que a empresa vendeu mercadoria sem declarar. Se eu sou auditor do ISS, concluo que a empresa vendeu serviços sem declarar. Então a gente vai trabalhar com a tese e não com uma legislação específica debaixo do braço, né? Então é um conhecimento universal que a gente vai ver aqui na auditoria fiscal. A gente vai focar na técnica propriamente dita. A conclusão será nos termos da legislação do tributo, mas a gente consegue concluir sempre em tese, né? Vai ficar mais fácil à medida que a gente vai avançar. E o nosso primeiro tema é o suprimento indevido de caixa. Bom, toda empresa, pessoal, precisa constantemente fazer pagamentos, né? De despesas, adquirir estoques, né? Ou seja, movimentar ali as suas aquisições. E ela também, naturalmente, recebe recursos da sua prestação de serviços, venda de mercadorias, etc. Então, o ciclo comum de uma empresa qualquer é entrar dinheiro no caixa, né? Então, nós temos o caixa aqui, ó, vai entrando dinheiro a débito no caixa e ela vai fazendo pagamentos, vai saindo dinheiro aqui a crédito no caixa, tá? Ok. Então, constantemente, as empresas vão precisar fazer pagamentos. E como é que a gente faz um pagamento à conta caixa? A gente credita o caixa, né, ou a conta respectiva de disponibilidades e debita aquilo que a gente pagou, né, despesa, aquisição de um estoque, de um ativo, quitação de um passivo,
Ou seja, né, o que é que a gente tem aqui? O débito e o crédito básico da contabilidade. Ó. Fiz um pagamento à vista, credito caixa, debito a despesa ou a aquisição que eu fiz. Né? É assim que funciona, eu acho que está tranquilo aí, tá bom? Né? Certamente todo mundo tem essa noçãozinha aí de débito e crédito de contabilidade. Então a gente precisa constantemente na vida empresarial estar realizando, sem gerundismo, né? A gente precisa realizar constantemente, ó, crédito na conta caixa para poder fazer pagamento, né? Tiro o dinheiro do caixa para poder pagar uma conta, tiro o dinheiro do caixa para adquirir um estoque. Então eu preciso sempre creditar caixa, né? Se eu estou sempre creditando caixa, o que é que acontece? Esse caixa precisa estar recebendo também, né? Ele precisa receber dinheiro também. Então, ó, o caixa, quando a gente paga, a gente acredita, vou acreditando, mas o caixa não é infinito, precisa entrar aqui nesse lado do débito também, né? Então, se a empresa mantém os seus recebimentos via caixa 2, ou seja, ela não emite nota fiscal, né? Não declara suas vendas, o que é que acontece? Não vai entrar dinheiro no caixa, o dinheiro entra no caixa 2, entra no bolso do sócio. Então, quando a empresa começa a fazer esses pagamentos aqui, ó, esse lado do crédito vai ficar maior do que o lado do débito, né? E caixa é uma conta que contém o quê? Um bem tangível, dinheiro, moeda, espécie. Né? Então não existe dinheiro negativo, né? O caixa pode ser zero, mas não existe ainda uma nota de R$100 negativa, né? O caixa pode ser zero, mas nunca menos 100. Ok? Então, se a gente tem um caixa cujo lado credor é superior ao lado devedor, a gente tem o que se chama estouro de caixa, né? Então, ó, imagina aqui o nosso caixa que tem R$100. Tem uns R$100 no caixa, eu preciso fazer um pagamento de 500. Quando eu faço um pagamento de 500 aqui, o que acontece? Caixa negativo de 400, mas é impossível porque não existe dinheiro negativo, eu não posso pagar 500 se eu só tenho 100 na carteira, né? Só se eu utilizar um empréstimo do cheque especial, um cartão de crédito, mas aí é outra coisa, aí são empréstimos. Nós estamos falando aqui de caixa, de disponibilidade, então eu não posso fazer esse pagamento aqui. Se eu faço esse pagamento, meu caixa fica negativo em 400, e como é que eu resolvo isso aqui? Eu preciso colocar R$300 aqui desse lado, né? Ó, eu preciso colocar R$300 desse lado aqui para poder... 300 não, 400. R$400 aqui para poder o meu caixa ficar 500 de um lado e 500 do outro e ficar zero, o que seria um valor aceitável, né? O caixa zero, matematicamente, contabilmente, estaria dentro do razoável, né? Então, assim, para que eu faça esse suprimento, né? Para que eu coloque esses 400 aqui, eu preciso recorrer a uma mentira, né? Uma vez que eu estou omitindo as minhas receitas. Se eu estivesse declarando as minhas receitas, elas estivessem entrando no caixa, eu não precisava mentir. Mas, como eu mantenho as minhas receitas tudo via caixa 2, eu vou precisar mentir, eu vou precisar fazer um suprimento indevido no caixa, né? Ele é indevido porque ele não existe. Vamos ver isso aqui na prática, aqui esquematizado. Vai ficar mais fácil agora, pessoal. Olha só. Eu tenho um caixa cujo saldo inicial é 500. Tem um passivo lá na minha contabilidade cujo saldo inicial é 600. Eu preciso pagar esse passivo aqui. Como é que eu pago o passivo? Eu vou tirar o dinheiro do caixa, credito caixa e debito passivo, né? Beleza, zerei o passivo, ó, paguei o passivo. Só que eu poderia ter feito esse lançamento aqui na contabilidade, eu poderia ter poderia ter creditado 600 no meu caixa, não poderia porque eu só tenho 500 no caixa. Se eu só tenho 500, eu não posso
utilizar 600. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso dar um jeito de trazer dinheiro do meu caixa 2 para esse caixa. Preciso colocar R$100 aqui no meu caixa 2. Por quê? R$100 do caixa 2. Preciso dar um jeito de esquentar R$100 aqui do recurso que eu tenho para lançar aqui no meu caixa formal, na minha contabilidade formal. Porque assim fica 600 de um lado, né, 600 do outro, o saldo fica zero e não chama atenção, né? Porque o que é que chama atenção? É o caixa negativo, o caixa com saldo credor. Saldo credor de caixa não pode, né? Nesse caso aqui, ó, eu tinha um saldo credor, porque eu tinha 500 e paguei 600, fiquei com menos 100 de saldo, né? Meu saldo ficou menos 100, aí eu dei um jeitinho de trazer dinheiro do meu caixa 2, preciso esquentar um dinheiro do meu caixa 2 para colocar aqui na minha contabilidade, para que o saldo fique 600 de um lado, 600 do outro, para que o saldo fique zero, né? Qual é a origem desses recursos aqui? Receitas por fora, né, pessoal? Então, assim, por isso que quando a gente detecta caixa com saldo credor, a gente presume que há receitas por fora, ou seja, a gente presume omissão de receita. E isso vale para qualquer tributo, tá? Então, se o auditor do ICMS, do ISS ou da Receita Federal identificar que a empresa tem saldo credor de caixa, ele vai presumir, é presunção legal, que a empresa omitiu receitas, né? Ela está mantendo receitas por fora e de vez em quando, né, ela pode até fazer um suprimento aqui no caixa para tentar encobrir. E a nossa missão aqui, ó, será descobrir que esse 100 aqui não existe, tá? Que esse 100 foi um suprimento indevido. É sobre isso que a gente vai avançar aqui. A gente percebeu ali no caixa 2 que existe uma contabilidade paralela, né? A gente tem a empresa tem recursos disponíveis, né? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ela tem recursos disponíveis para fazer o pagamento desses 600. Mas na sua contabilidade, que é uma contabilidade que omite as receitas, ela só tinha 500, né? Então, assim, do ponto de vista formal, escritural, da contabilidade, ela não poderia ter feito esse pagamento. Mas é claro que ela pode fazer esse pagamento porque ela mantém as suas receitas por fora, né? Tudo no caixa 2 e fica fácil você perceber isso, você vê empresas que declaram receitas pequenas, mas o sócio tem uma boa condição financeira, tem um carrão, né? Tem imóveis, então isso acontece, tá? Então, assim, quando a gente se depara com essa situação aqui, ó, a gente vai precisar descobrir a contabilidade real, né? Porque aqui a gente tem uma contabilidade paralela. Na contabilidade formal, aquela que é para todo mundo ver, a empresa só tem 500. Mas na contabilidade paralela, a gente sabe que, além desse 500 que ela informou aqui na contabilidade, ela ainda consegue mais 100 pelo menos para poder fazer o pagamento desse passivo aqui, né? Então a gente conclui que ela está mantendo essas receitas por fora. Então o nosso desafio aqui é identificar aqui, ó, o total de recursos disponíveis que a entidade tem, que corresponde àquilo que está na contabilidade, mais aquele pedacinho ou pedação que a entidade não informa na sua contabilidade, né? Então, o total de recursos disponíveis que uma entidade tem, quando a gente sob a ótica aí da auditoria fiscal, para a gente identificar omissões, não é só aquilo que está escriturado, né? Mas aquilo que se revelou a partir das análises que a gente vai começar a fazer aqui. Então, quando a gente pensa em recursos disponíveis da entidade, ó, não é só o formal, aquele que todo mundo vê. O seu trabalho como auditor é principalmente identificar isso aqui, ó, recursos não contabilizados, o nosso caixa 2 aqui. Então, a gente, essa auditoria do disponível, né, ou do caixa, ela tem basicamente como objetivo identificar esses saldos credores, porque esse saldo credor de caixa autoriza a presunção relativa
de omissão de receita, tá? Então, olha só a gravidade disso, pessoal. Se você se depara com uma entidade que tem um caixa negativo, significa que ela está omitindo receitas, porque não é possível você continuar fazendo pagamentos se você não tem recurso no seu caixa, do ponto de vista formal. Claro que no caixa 2 a entidade tem, né? Por isso a legislação, toda a legislação do ICMS, do Imposto de Renda, do ISS, autoriza a presunção de omissão de receita. Então, ó, se o caixa tem saldo credor de 500, significa que a empresa omitiu receitas de 500. Agora, é certeza absoluta que ela omitiu receitas de 500? Não é certeza absoluta. Por quê? Porque a nossa presunção, ó, é relativa, né? Aqui, juris tanto, né? É uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário. Então, o contribuinte ele pode dizer, olha, meu caixa está negativo 500 aqui, é porque o estagiário fez um lançamento contábil errado. Ok, demonstre, beleza, tudo tranquilo, né? Mas se você não consegue eliminar a dúvida, e o ônus da prova é do contribuinte, né? É uma presunção legal, então o fisco basta identificar o saldo credor. Se eu me deparo com um saldo credor, eu vou dizer, olha, é omissão de receita. Se vire para poder provar o contrário, porque o ônus da prova é do contribuinte quando a gente tem essas presunções. Nessa auditoria de caixa, a gente vai buscar os saldos credores, suprimentos indevidos de caixa e, às vezes, o saldo não chega a ser credor, mas a gente se depara com a situação em que o saldo de caixa deveria ser maior do que o que está lá, o que na prática é uma omissão também, né? O saldo negativo de caixa é uma fratura exposta, não tem nem o que chorar. Mas às vezes o saldo não está credor ainda, mas também revela a infração. Então veja, se meu caixa está 500, mas a fiscalização demonstra, né, a auditoria fiscal demonstra que esse caixa deveria ser 800, significa que a entidade está omitindo 300 também, né? É a mesma coisa do saldo credor. Se meu saldo credor é 500, 300 negativo, eu vou concluir que houve a omissão de receita de 300. Então, o saldo credor é uma fratura exposta, não tenho o que reclamar, mas às vezes a gente tem situações em que o saldo não está credor ainda, mas ele está menor do que o que deveria estar. Então, nesse caso também se caracteriza como omissão de receita. Nesse caso aqui, ó, a entidade informa que tem 500 de caixa, mas deveria ter 800, sinal que está omitindo as suas receitas também. Então, a gente vai se debruçar sobre esses aspectos aqui. Vamos pensar aqui uma questão, né, para a gente já ir entendendo como é que as nossas questões podem aparecer. O auditor Rodrigo, continuando seu trabalho de auditoria tributária. A auditoria tributária é auditoria fiscal, é a mesma coisa, ok? Na empresa X, em Florianópolis, ao conferir o encerramento do exercício social, o balanço patrimonial identificou que a rúbrica contábil caixa numerário físico disponível na empresa apresentava saldo credor. Então, o que é que a gente tem aqui? A conta caixa. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10.
10 parcelas de R$ 10, é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.